Hoje eu trago para a nossa análise de edital o processo seletivo para o curso de mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, o Profinit. É um edital, né, que foi divulgado e ele é um mestrado profissional nacional. Então, ele vai ter a abertura de vagas para universidades em todo o país. O Profinit, ele ele é realizado através do Exame Nacional de Acesso, o ENA 2027, e ele é um programa de pós-graduação em estrito senso profissional, em rede nacional, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, onde, né, quem realizar vai aí ter o título de mestre. E eu trago aqui a questão do edital porque a primeira regra para você, candidato, que deseja conquistar aí a sua aprovação no mestrado é conhecer, é dominar o seu edital. Isso é muito importante, porque é o edital que ele vai nortear, ele vai conduzir todo o processo seletivo. Então, muitas vezes, né, tem pessoas que vão fazer ali um processo seletivo, mas não leem o edital na íntegra. Então, é muito importante, você precisa dominar o seu edital, até mesmo porque isso vai dar respaldo durante a necessidade de um recurso. Este curso de mestrado, ele tem como objetivo a formação de recursos humanos já engajados ou interessados em atuar nas competências dos núcleos de inovação tecnológica determinados por lei, bem como no empreendedorismo de base tecnológica e na gestão dos diferentes ambientes que compõem os ecossistemas de inovação, abrangendo os setores acadêmicos, empresarial, governamental, organizações sociais, entre outros. Eu trago essa informação porque ela é importante para que você possa se identificar se você tem uma afinidade aí com o programa. Então, esse objetivo ele já vai afunilar, já vai especificar, tá? Como que isso vai ser feito. Então, é importante você estar se atentando para verificar se você tem afinidade com esse programa, porque, afinal, serão 2 anos que você vai estar dentro desse mestrado e que essa afinidade ela vai fazer total diferença, além de verificar se está alinhado aos seus interesses acadêmicos e profissionais. Este programa de mestrado, ele é modalidade presencial, mas não se preocupe, calma, porque ao final você vai ver que já tem os dias de funcionamento para cada uma das associadas. É gratuito e tem a duração máxima de 24 meses. E ele é coordenado pela Comissão Acadêmica Nacional, tendo como instituição associada sede a Universidade Federal do Alagoas. E aí, como é um mestrado em rede nacional, a gente tem as associadas, tá? Que são as instituições de ensino superior integrantes da rede nacional, e as associadas que integram a rede nacional do programa, elas estão listadas aqui em um quadro, tá? Porque é importante você verificar, né, se há alguma próxima do seu estado. E as instituições associadas e vagas. Então, são ao todo 570 vagas, sendo 348 vagas abertas de ampla concorrência, 136 vagas para ações afirmativas, 60 vagas para servidores, além de 26 vagas adicionais extra numéricas. E lembrando que essas 570 vagas, elas são distribuídas aí por todo o país. E aqui neste primeiro quadro tem aqui a instituição associada, o número de vagas, né, sem reserva, para ações afirmativas, para servidores, o número de vagas extranuméricas e o total de vagas, tá? Então tem aqui a relação, Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo. Então, né, você confira aí no edital qual é a instituição, porque isso você precisa definir, porque é através dela que você vai ali estar se candidatando. Então, cada instituição associada, ela tem regras próprias e ela vai ter ali a responsabilidade por determinadas etapas, que a gente vai ver mais à frente. Então, é um quadro bem extenso, porque são muitas universidades, são muitas instituições, são ao todo 47 instituições. E aí, quanto ao público-alvo, poderão se inscrever no Exame Nacional de
processo os graduados portadores de diploma de graduação de qualquer curso de nível superior, tá? Emitido por instituição oficial e reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, poderão inscrever-se ainda candidatos concluintes do último semestre ou do último ano de cursos superiores oferecidos por instituições oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação. Lembrando que, para a efetivação da matrícula, o candidato aprovado e classificado dentro das vagas deverá apresentar o diploma de curso superior ou documento oficial provisório que comprove a conclusão do curso. E essa não comprovação no ato da matrícula implica na sua desclassificação, sem direito à devolução da taxa de inscrição, cabendo à comissão acadêmica institucional convocar o candidato aprovado na sequência imediata, né, no excedente, e poderão ainda inscrever-se candidatos brasileiros, natos ou naturalizados, portadores de diploma de curso superior ou de graduação obtido em instituição estrangeira de ensino superior, né? E este diploma ele deve estar devidamente revalidado por a Universidade Pública Brasileira. E a não comprovação da revalidação do diploma, quando exigida para a matrícula pela associada, implicará a desclassificação do candidato, onde será convocado o candidato aprovado na sequência imediata. Então, é importante essa questão do público-alvo para você verificar em qual você se enquadra. Então, podem aí graduar de qualquer área, inclusive concluintes do último semestre, tá certo? E aí, o exame, quanto às competências, ele é dividido em duas etapas. A gente vai ter a prova nacional, que é o ENA, e a gente tem a análise curricular. E aí, para cada etapa, serão divulgados o resultado preliminar, o prazo para interposição de recurso, o resultado final, tudo, né? Porque eles trazem aqui um cronograma e é importante que você acompanhe no site da instituição e também no site da instituição que é responsável pela coordenação as possíveis alterações. Então, é importante que você esteja acompanhando, né? Tenha esse cronograma aí próximo de você para que você possa estar verificando a previsibilidade, considerando que existe a prova para que você possa construir o seu plano de estudos. A seleção ela será realizada em caráter nacional, com concorrência restrita ao âmbito da associada e ao tipo de vagas escolhidas pelo candidato na ato da inscrição. Então, por exemplo, você se candidatou para o Instituto Federal do Acre, ou seja, você vai concorrer às vagas do Instituto Federal do Acre. E aí, se lá no Acre você está ali concorrendo às vagas de ações afirmativas, então você vai concorrer para esta vaga de ações afirmativas. Além, são duas vagas, por exemplo. Então, você vai estar concorrendo aí para essas duas vagas da instituição que você escolheu. E aqui ele ressalta que não é permitido realizar qualquer, não sendo permitido realizar qualquer etapa desta chamada instituição associada distinta da escolhida no ato da inscrição. Então, por exemplo, você fez para o Instituto Federal do Acre, e aí, de repente, você quer fazer para do Amazonas. Então, ele deixa claro, né, que não é possível realizar em uma outra associação, em uma outra instituição associada. O Exame Nacional de Acesso ele tem por finalidade avaliar o domínio dos conhecimentos compatíveis com as exigências acadêmicas do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação e selecionar os candidatos aptos ao ingresso no curso. As responsabilidades do certame são distribuídas entre a Comissão Acadêmica Nacional e as comissões acadêmicas institucionais, conforme as competências estabelecidas neste edital, onde a Comissão Acadêmica Nacional ela vai coordenar a etapa 1, que é a prova nacional, que será realizada em ambiente virtual. Já a etapa 2, ela é realizada pela Comissão Acadêmica Institucional de cada associada. E compete à Comissão Acadêmica Nacional coordenar, organizar e executar e decidir os recursos relativos à etapa 1, que é a prova nacional, que é em ambiente virtual. E não atua como instância originária ou recursal da etapa 2, que é a análise curricular. Então, a Comissão Acadêmica Nacional, que vai coordenar todo esse processo seletivo, ela tem uma responsabilidade. E a Acadêmica Institucional, né, onde a gente tem aí as associadas, ela tem outra responsabilidade que vai ser, em particular, aqui, em relação à etapa 2, que é a análise curricular. E aqui, olha, ele vai especificar. Então, é importante, tá, você saber e entender essa diferença, tá, de quem vai comandar cada uma dessas etapas. Então, compete às comissões acadêmicas institucionais assumir o processo seletivo a partir da etapa 2, que é a análise
curricular. E aí, então, ela vai ser responsável aí por receber e analisar a documentação dos candidatos, atribuir as pontuações correspondentes, publicar os resultados preliminar e final da etapa 2, analisar os recursos relativos a essa etapa, publicar o resultado final local do certame e encaminhar os dados para a Comissão Nacional para a Consolidação e Realização da Matrícula dos Candidatos aprovados e classificados. E aí, os pedidos de esclarecimento relativos ao processo seletivo, às inscrições e aos resultados da etapa 1, que é a prova nacional, devem aí ser encaminhados à Secretaria Nacional do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e transferência de tecnologia para inovação, exclusivamente via e-mail. Então, temos aqui o e-mail. E é muito importante que eu sempre coloco, se há dúvidas, que você encaminhe uma mensagem, tá? Porque a gente não pode ter margem para as dúvidas. Essas dúvidas, elas podem custar a sua aprovação. E as comunicações dos candidatos referentes à lista preliminar de inscritos, habilitados a realizar a etapa 1, que é a prova nacional, deverão ser exclusivamente por meio de formulário eletrônico específico que estará no site eletrônico nacional do programa. Os recursos da etapa 1 serão recebidos exclusivamente conforme expresso no quadro 2. Então, para cada uma das etapas, há o período ali de envio dos recursos. Então, temos aqui o período de isenção, tá? Que vai até, né, foi do período dia 2 de julho até o dia 6 de julho, e as inscrições do dia 1º de julho até o dia 20 de agosto, sendo a prova nacional dia 12 de setembro, às 2 horas. Então, é importante aqui, ele destaca a questão de os fusos horários, dado que ocorrerá simultaneamente no horário oficial de Brasília. Então, a gente tem aqui o período de recursos, após a prova, e aí, depois do resultado, temos aqui a análise curricular, que vai ser em outubro. Então, aí temos o resultado, após o resultado preliminar, o recebimento de recursos, e então, né, a publicação do resultado dos recursos, para que depois tenhamos o resultado e as matrículas, que onde a gente não tem ainda um período determinado. A inscrição no Exame Nacional de Acesso, ela será efetuada exclusivamente via internet. As inscrições, elas já iniciaram e terminam às 11h59, no horário oficial de Brasília, de acordo aqui com o cronograma. E de acordo com o cronograma, as inscrições, elas irão até o dia 20 de agosto, tá? E aí, no ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato ele deverá informar os dados pessoais, identificação e de contato. Então, é importante, ele ressalta aqui que o candidato ele deve apresentar um e-mail válido. E aí, pois será a forma oficial de contato com o programa de pós-graduação. Certo? Então, atenção aos e-mails. Informar os dados da formação acadêmica, dados de sua atuação profissional, se vai concorrer nas vagas de ações afirmativas ou outro tipo de cota, realizando autodeclaração pela via digital, selecionar a instituição associada e tipo de vaga para o qual pleiteia cursar o mestrado, informar as demais informações solicitadas no formulário de inscrição. E aqui ele ressalta que o candidato poderá alterar seus dados de inscrição a qualquer momento durante o período de inscrições. E aí, por isso, a importância de você não deixar para o último dia, porque até essa data de inscrição você poderá estar fazendo alterações, porque após o encerramento desse período, não será possível alterar os dados informados. E no caso do candidato se inscrever mais de uma vez, será válida apenas a sua última inscrição. O candidato ele deverá providenciar o depósito ou a transferência eletrônica da taxa de inscrição, que é no valor de R$ 350. E as instruções aqui no anexo 2 e anexar o comprovante do depósito individual digitalizado no formulário de envio do comprovante do pagamento da taxa de inscrição. E é muito importante você ter atenção quanto a isso, seguir as instruções, porque desse pagamento depende aí que você realmente consiga homologar sua inscrição para poder fazer o exame nacional, tá? E a inscrição será cancelada, sem direito de devolução da taxa, no caso em que o candidato forneça informações incorretas ou que não correspondam ao próprio ou que o candidato não satisfaça as condições estabelecidas nessa chamada. E pagamentos realizados fora do prazo ou não anexados eletronicamente no formulário de envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição não serão considerados válidos, caracterizando a não inscrição do candidato no exame
sem direito à devolução do valor pago. E ainda não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, nem a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. E o valor da taxa de inscrição ele poderá ser devolvido no caso de cancelamento ou alteração da data da prova nacional do Exame Nacional de Acesso, o que será devidamente noticiado na página nacional do programa na internet. Então é importante que você esteja acompanhando, coloque aí no seu cronograma esse acompanhamento regularmente. A confirmação da inscrição ela será realizada com a divulgação dos inscritos habilitados a realizar a etapa 1, a prova nacional, exclusivamente na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. E o programa ele não se responsabiliza por solicitação de inscrição ou comprovação de pagamento não recebida por quaisquer motivos de ordem técnica que afetem os computadores, por falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, por procedimento indevido do candidato ou por quaisquer outros fatores que dificultem ou impossibilitem a transferência dos dados. E recomenda-se que a inscrição eletrônica seja realizada a partir de microcomputadores e não a partir de tablets ou smartphones. Então, é importante uma das importâncias, né, de você não deixar para a última hora a realização da inscrição, porque caso venha algum erro, você não tem como consertar e você pode, inclusive, perder o dinheiro aí da sua inscrição. E o candidato que necessitar de atendimento especializado deverá informar essa condição durante o processo de inscrição eletrônica, indicando o tipo de apoio necessário para a realização da prova nacional. A análise da solicitação será realizada pela associada escolhida pelo candidato e observadas a legislação vigente, as normas institucionais e as condições razoáveis de acessibilidade. E em caso de indeferimento total ou parcial da solicitação de atendimento especializado, a decisão deverá ser fundamentada e comunicada ao candidato pela associada, que poderá indicar alternativa razoável de atendimento. E caso o atendimento solicitado seja indeferido, o candidato opte por não participar do certame, poderá requerer o cancelamento da inscrição com restituição da taxa paga. E aqui tem uma descrição em relação às etapas. A gente tem aqui a etapa 1, que é a prova nacional, e ela tem caráter eliminatório e classificatório, e ela tem peso 1,0. E serão considerados aprovados na etapa 1 e convocados para análise curricular somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5. E o candidato ele deverá confirmar o seu cadastro na plataforma Fábrica de Provas, na qual será realizada a prova nacional na etapa 1, no período definido no quadro 2, e a coordenação ela não se responsabilizará por quaisquer problemas de conexão, equipamento ou acesso decorrentes da não confirmação prévia do cadastro pelo candidato. A etapa 1 ela consistirá numa única prova, realizada conforme calendário, constante no quadro 2, com duração máxima de 1h30. Ela será realizada simultaneamente na plataforma Fábrica de Provas para todos os inscritos homologados e o horário será no horário de Brasília. E recomenda-se aqui que o candidato, ele acesse a plataforma para a realização da prova com antecedência mínima de 15 minutos. E, mais uma vez aqui, a instituição ela coloca que não se responsabilizará por quaisquer problemas de conexão, equipamento ou acesso de responsabilidade do candidato no dia da prova. A etapa 1 ela consistirá em 20 questões de múltipla escolha e abordará um conteúdo de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação de acordo com o anexo 3. Então, ele traz aí a bibliografia. Cada questão ela terá apenas uma alternativa correta e o candidato ele deverá conferir atentamente sua resposta antes de avançar para a próxima questão. As questões serão apresentadas sequencialmente na plataforma, sem possibilidade de retorno a questões anteriores. E para avançar, o candidato deverá assinalar uma resposta. Não haverá tempo suplementar para a marcação de respostas. Ao final da prova, o candidato deverá confirmar o envio e a finalização do exame. Não haverá também tempo mínimo para a realização da prova ou para a resolução de cada uma das questões. Não haverá prorrogação do tempo de prova, salvo comprovada indisponibilidade da plataforma e os problemas de conexão, equipamento ou acesso de responsabilidade do candidato não ensejarão, em regra, prorrogação do tempo de prova ou segunda chamada, ressalvadas as hipóteses de falha sistêmica na plataforma. E aqui uma recomendação muito importante é que
A prova ela deverá ser realizada exclusivamente com o uso do computador, não sendo permitido o uso de tablets ou smartphones. E aqui, como ocorrerá o funcionamento da correção da etapa 1, prova nacional. Para cada questão correta, será computado um ponto se estiver assinalada exatamente a resposta correta, e não será pontuado se a questão for errada. E a nota da prova nacional atribuída ao candidato será calculada dividindo a quantidade de questões respondidas corretamente por 2, perfazendo o limite máximo de 10 pontos para o candidato. E o gabarito ele será divulgado na página nacional do programa, seguindo as datas já previstas no calendário. Em relação à classificação da etapa 1, será realizada da seguinte forma: para as associadas que disponibilizaram vagas reservadas para as ações afirmativas, pessoas com deficiência, servidores ou vagas extranuméricas, os candidatos serão listados em ordem decrescente de nota da prova nacional por instituição associada e serão considerados classificados para a etapa 2 os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5. E as vagas reservadas não preenchidas poderão ser remanejadas para a ampla concorrência somente quando houver previsão na regulamentação da associada, e as vagas extras numéricas não poderão ser remanejadas para outros tipos ou categorias de vaga. E os recursos, né, dentro do período previsto, deverão ser feitos na página da internet, não sendo aceitos recursos por e-mail, via postal ou presenciais. E o programa, ele não se responsabilizará por recursos à etapa que não sejam recebidos por quaisquer motivos de ordem técnica que afetem os computadores, por falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, por procedimento indevido do candidato. Em relação à análise curricular, ela possui caráter classificatório e eliminatório, de acordo com a pontuação curricular do Barema, e será realizada sobre responsabilidade da CAE de cada associada, que é a Coordenação Nacional, ela não possui competência originária ou recursal na etapa 2. E uma vez aprovada e classificada na etapa 1, que é a prova nacional, o candidato deverá encaminhar, conforme os procedimentos indicados pela associada escolhida no ato da inscrição, de acordo com o calendário constante no quadro 2 e conforme a orientação no anexo 4, toda a documentação pessoal e comprobatória pertinente ao seu currículo, além dos seguintes documentos em um único arquivo PDF, com no máximo 10 megabytes. Isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque se você encaminhar 10,1, você pode ter toda a sua documentação ali indeferida. E aí, dentro dessa documentação, você vai encaminhar cópia do RG e CPF, cópia do diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso, pode ainda enviar e vai enviar, precisa enviar o histórico escolar de graduação, o currículo impresso exclusivamente a partir da plataforma Lattes, que é o documento de entrega obrigatória para os candidatos aprovados para a etapa 2, se a ausência deste documento implica na desclassificação do candidato. Isto aqui é ressaltado, tá? Em cada um desses itens aqui dessa documentação. E ainda o formulário de Barema preenchido pelo candidato com a pontuação preenchida para cada comprovante entregue, seguida de cópia de todos os documentos pertinentes à comprovação do currículo. Será eliminado o candidato que não encaminhar no prazo estabelecido o arquivo único em formato PDF contendo a documentação obrigatória indicada nas alíneas A e E do item. E a ausência de documentos comprobatórios de pontuação curricular não implicará a eliminação, mas impedirá a atribuição da pontuação do item não comprovado. Então, se você pontuou no Barema, mas você não enviou essa comprovação, então você não terá pontuado. Você não terá ali esse item pontuado. E a coordenação nacional ela não se responsabiliza por problemas de conexão, equipamento ou acesso enfrentados pelo candidato no encaminhamento dos documentos. E os documentos eles deverão ser enviados conforme as instruções da coordenação da associada da escolha do candidato. Não serão aceitos documentos entregues por via postal ou transportadora. Não serão aceitos documentos adicionais ou complementares após o prazo. E nem sobre a forma de recurso ou interposições administrativas. Somente serão avaliados e computados os comprovantes encaminhados conforme as instruções desta chamada. E a secretaria da instituição associada não fará conferência de documentos com o candidato, nem aceitará qualquer forma de encaminhamento diferente das instruções. Então, você percebe aqui que ao longo do edital eles são muito, muito claros
E eles trazem de forma detalhada como isso precisa acontecer, como isso deve ser feito. Então, é importante, né, que você faça essa conferência e envie conforme é pedido. Está dispensada a autenticação prévia dos documentos pessoais ou comprobatórios, o que não desobriga o candidato a prestar original em caso de dúvida. E a etapa 2, análise curricular, tem peso 1, é o mesmo peso da prova, de conhecimento da prova do Exame Nacional, e ela será realizada diretamente pela comissão da seleção da CAI de cada instituição associada, que receberá a documentação, ela atribuirá as pontuações e as notas correspondentes e vai publicar o resultado preliminar. E os recursos, né, eles serão recebidos aí dentro do prazo e a comissão atribuirá a pontuação aos candidatos de acordo com o barema apresentado no anexo aqui do edital. E a nota da análise curricular será calculada pela soma das notas dos grupos, resultando a nota máxima de 10, conforme a seguinte fórmula. Então, essa é a fórmula que é importante para que você, caso você tenha dúvida, e também após, né, seja necessário a questão de recursos. E o candidato que obtiver nota 0 na análise curricular, após soma das notas dos grupos, será considerado eliminado do processo seletivo. A nota final do candidato será dada pela soma das notas na etapa 1, prova nacional, e da etapa 2, análise curricular. Soma essa que será dividida por 2. Então, essa daqui é a fórmula para o cálculo, tá, das notas, que aí vai ser dividido por 2, então vai aí ser feita a classificação. E para as associadas que disponibilizarem vagas reservadas para as ações afirmativas, vagas extranuméricas ou vagas destinadas a servidores, a classificação final observará a ordem decrescente da nota final, o respectivo código de vaga e as normas da associada. E em caso de empate na nota final referente à última vaga, será realizado o desempate na seguinte ordem: melhor nota na etapa 2, que é análise curricular, e maior idade. E assim, né, após as etapas, após os recursos, a divulgação do resultado final, então a gente vai ter a relação final dos candidatos, que será, né, pode ser candidato aprovado e classificado. E o candidato aprovado e classificado é esse candidato aprovado dentro do número de vagas disponíveis para o respectivo tipo de vaga associada, apto à matrícula ou, quando aplicável, aos procedimentos complementares de heteroidentificação, análise da condição de pessoa com deficiência, comprovação da condição de servidor ou adequação das vagas extranuméricas. E é o candidato aprovado que não atingiu a pontuação suficiente de classificação, mas que pode ser chamado para preenchimento de vacâncias ou desistências de candidatos considerados aprovados e classificados, observando o tipo de vaga, cota, a que está concorrendo. E excluído do processo seletivo o candidato que aprestar comportamento compatível com a lisura do certame, mediante decisão fundamentada da comissão competente, assegurado contraditório a possibilidade de recurso quando cabível, e será, né, desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 5 inteiros na etapa 1 ou que obtenha nota 0 na nota da análise curricular da etapa 2. Faltar a qualquer etapa do processo seletivo ou que deixar de apresentar a documentação obrigatória exigida para a etapa 2 ou para a matrícula. Então, aqui, se você foi aprovado, tá? Dentro das vagas, mas se faltar alguma documentação necessária para a matrícula, você pode vir a ser desclassificado. E aí, todos os documentos utilizados na etapa 2 deverão ficar retidos na secretaria da instituição associada até pelo menos 180 dias após a divulgação do resultado final do certame. A matrícula é a conferência da documentação dos candidatos classificados para ingresso no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação são de exclusiva responsabilidade de cada associada. E para a realização da matrícula, os candidatos aprovados e classificados, eles deverão apresentar a documentação pertinente, de acordo com as normas de cada instituição associada, que serão divulgadas, né, pela coordenação na sua página eletrônica ou mural de aviso equivalente por ocasião da publicação do resultado final. E no caso em que os candidatos aprovados e classificados eles não efetuem sua matrícula, a instituição associada escolhida para cursar o mestrado no prazo estipulado no calendário, ele pode, né, essas vagas remanescentes serem atribuídas aos demais candidatos aprovados para a mesma associada. Em segunda chamada, respeitada a ordem decrescente da nota final e os critérios de desempate de cada tipo de vaga. E a lista dos demais candidatos aprovados no Exame Nacional em cada instituição associada, mas que não estão classificados dentro da quantidade de vagas disponíveis para cada tipo cota, será publicada em ordem decrescente das notas finais do candidato.
dos candidatos. E não serão admitidas matrículas de instituições associadas diferentes dos escolhidos pelo candidato no ato da inscrição. Então, eis a importância de você fazer essa análise, fazer um estudo do programa dessa associada para que você possa escolher da melhor forma. E não será admitida a transferência de estudantes matriculados para outra instituição associada do programa. E claro, né, sempre existem as exceções. E as obrigações do candidato, tá? É importante você aqui que está se candidatando, quantas obrigações que, ao se inscrever no Exame Nacional de Acesso, você declara estar ciente desta chamada, dos regulamentos e regimentos do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. E para que você tenha acesso, você precisa acessar a página nacional do programa, inclusive os seus anexos, porque você está aqui declarando que você aceita todas as suas normas e que preencha todos os requisitos. É ainda de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, regimentos, normas e comunicar as referências ou relacionados ao Exame Nacional de Acesso que forem publicados na página nacional do programa na internet, na página da instituição associada que escolheu no momento de sua inscrição. E o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação não fornecerá atestados, certificados ou certidões relativas à aprovação, classificação ou nota dos candidatos. E a comunicação oficial do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação com o candidato ocorrerá exclusivamente pela página eletrônica do curso ou por meio do correio eletrônico cadastrado pelo candidato no momento da inscrição. Em relação à bolsa de estudos, tá? Declara que não há previsão de concessão de bolsa de estudos para os estudantes aprovados nesta chamada e, eventualmente, caso haja bolsa de estudos disponibilizados por agências de fomento estaduais ou outras fontes, a distribuição atenderá aos critérios fixados por cada instituição ou agências de fomento, não havendo qualquer obrigação na concessão de bolsas aos selecionados pelas instituições vinculadas ao programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, ele vai discorrer aqui em relação aos outros pontos, né, como a questão dos candidatos hipossuficientes, e ainda as cotas para as ações afirmativas, que caso você pretenda se candidatar a alguma dessas vagas, é importante você se atentar e fazer toda essa conferência de cada um dos itens. E aí a gente parte aqui para a questão dos. E aqui nós temos a relação dos anexos da chamada. No anexo 1, nós temos o contato das secretarias das comissões acadêmicas institucionais e das coordenações das instituições associadas, as instruções para pagamento da inscrição no Exame Nacional, as instruções para a confirmação do cadastro no sistema eletrônico para a realização da prova nacional, o conteúdo programático para a etapa 1, a prova nacional, o barema da etapa 2, análise curricular, o formulário de barema preenchido pelo candidato com a pontuação pretendida para cada comprovante encaminhado na etapa 2, que onde será enviado documento de encaminhamento obrigatório para os candidatos aprovados para a etapa 2, onde a ausência desse documento implica na desistência do candidato, as instruções para a etapa 2 das comissões acadêmicas institucionais, o formulário a ser utilizado pelas instituições associadas para publicarem as pontuações obtidas na etapa 2 e o desenvolvimento das atividades acadêmicas do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Então, vamos lá conferir aqui os anexos. Aqui, o anexo 1 traz o contato das secretarias das comissões acadêmicas institucionais das coordenações dos pontos locais. Então, aqui tem a coordenação do programa, né? Coordenadora, vice-coordenador, o e-mail, o horário de atendimento e a homepage. E aí, eu até recomendo que você que está em dúvida, às vezes, né, a gente tem mais de uma nucleadora aí por estado, que você acesse o site do programa, conheça as pesquisas, veja o que está sendo pesquisado, para você poder entender de fato, né, o que está sendo feito e se você se vê contribuindo com aquilo que está sendo desenvolvido, né? Se você tem essa possibilidade de estar contribuindo e se tem afinidade ali com o que está sendo feito. Então, aqui tem todo o detalhamento com o link. Então, você copia esse link e cola ali direto no Google, que você será direcionado para a página da instituição associada. Então, é um longo anexo, né? Porque a gente tem mais de 40 aí associadas. No anexo 2, a gente
No anexo 2, a gente vai ter as instruções para pagamento da taxa de inscrição no Exame Nacional, que é no valor de R$ 350. E aqui tem as informações, né, do depósito, e o comprovante ele deverá ser digitalizado em formato JPEG, JPG ou PDF inserido no campo adequado da inscrição eletrônica do candidato e não serão aceitos outros formatos de arquivo. E aqui o pagamento da taxa de inscrição vai até às 11h59 do dia 20 de agosto, exclusivamente por depósito bancário ou transferência eletrônica, TED, DOC ou Pix. É importante também que você faça no seu nome, né? Porque caso dê algum erro, você consegue ali resolver, tá certo? E aí tem aqui o pagamento da taxa, depois você vai fazer, você precisa fazer esse envio, tá? É, fazer esse envio do comprovante do depósito. Então, por isso é importante você não deixar para pagar no último dia, porque depois você tem que enviar esse comprovante. O anexo 2 são as instruções para a confirmação do cadastro no sistema eletrônico para a realização da prova nacional, tá? Então, você vai acessar a plataforma, fazer o login, e aqui tem todas as instruções, e se você tiver dúvida, você deve encaminhar um e-mail. Traz aqui em relação ao tempo de prova, as respostas em envio, suporte técnico, e aqui algumas orientações que são importantes. No anexo 3, a gente tem um conteúdo programático para a etapa 1, que é a prova nacional, que constará de 20 questões com múltipla escolha e apenas uma alternativa correta. E o conteúdo ele abordará os seguintes tópicos. Vamos lá. Tipos de propriedade intelectual, direito autoral e propriedade industrial, patentes de invenção e modelos de utilidade, desenho industrial, cultivares, indicação geográfica, marcas, topografia de circuito e programas de computadores, teorias e definições básicas de inovação. E aqui nós temos a bibliografia de referência, tá? Então tem aqui documentos, certo? E é importante, tá? Para essa prova, ela não tem uma bibliografia tão extensa. E se você se atentar em alguns casos, né, tem inclusive a especificação em relação à paginação. E ainda que você começasse, às vezes, um ano antes a se preparar para essa prova, muito dificilmente você consegue ver toda a bibliografia na íntegra. Então, é importante você aplicar estratégias, construir um plano de estudos de fato, né, considerando o prazo, considerando o tempo que você tem, listar toda essa bibliografia e buscar trabalhar a partir de uma forma direcionada, através da resolução de questões, buscando provas anteriores, formulando questões através desse material, porque não, ainda que você dominasse todo esse conteúdo, apenas o conteúdo não é suficiente, é muito importante que você treine. Então, o estudo para uma prova, ela parte da construção primeiro de um plano de estudos e dentro desse plano de estudo a distribuição desse conteúdo e esse conteúdo ele precisa ser estratégico. Não é você estudar ou ler todo esse conteúdo, porque ele é até inviável dentro desse prazo, mas trabalhar ele de forma direcionada através da resolução de questões, inclusive a realização de simulados, onde você simule aí o tempo de prova, a quantidade de questões e o uso desse material. Então, que você busque pelas provas anteriores, até para se familiarizar com o tipo de prova. E aqui, nesse tópico, a gente entra na parte da etapa 2, que é a análise curricular, e serão utilizados os critérios constantes no barema abaixo apresentado. E importantíssimo, somente serão validados e pontuados os títulos e documentos devidamente comprovados. Documentos apresentados para comprovação devem ser oriundos de organizações, instituições e empresas. Não serão aceitos documentos emitidos por pessoas físicas. E aí, quanto aos grupos, em que dentro do edital é mencionado que será atribuída a pontuação, a gente vai ter o grupo 1, formação acadêmica, cursos e trajetórias de aprendizagem. A gente vai ter o grupo 2, experiência acadêmica, extensionista, estudantil e formativa. O grupo 3, experiência profissional, técnica e institucional. Grupo 4, produção científica, técnica, tecnológica e de inovação. E o grupo aqui, 5, aderência da trajetória e potencial de desenvolvimento. E aí, ao final, né, aqui vai ter a pontuação e também traz as recomendações de como você vai comprovar. Aqui, né, em relação a esse barema, veja só, tem o tipo, tem a pontuação unitária por um item e o máximo que você pode obter dentro de cada um desses itens. E aqui, como que você deve comprovar? Então, é importante você analisar item por item, verificar o que você tem, elencar essa pontuação aqui e, mais importante, separar esse comprovante que ele precisará ser enviado. Então, ele é bem específico, é bem claro em relação a isso quanto a esta
comprovação. E aqui neste outro anexo, a gente tem um formulário de barema preenchido pelo candidato, com a cotação pré-entendida para cada comprovante encaminhado na etapa 2. O documento de encaminhamento obrigatório para os candidatos aprovados para a etapa 2, a sua ausência deste documento implica na desistência do candidato. Então, tem aqui as instruções, né, que deverá ser feita em tabela Word, listar apenas um comprovante, inserir a quantidade de linhas necessárias, e cada comprovante deve estar numerado de acordo com a tabela, e ela deve ser encaminhada com os comprovantes, e deve deixar em branco a coluna da direita. Pontuação atribuída pela comissão da seleção. E recomenda-se candidato assinar na última folha e rubricar todas as demais do formulário do barema. E a não entrega deste formulário adequadamente preenchido, ou seja, seguindo essas instruções, implica em desistência do candidato. E aqui ele também traz o link, né, para que você possa ter acesso, ele é editável. E aqui, né, a chamada para a seleção de estudantes do Exame Nacional, nome do candidato, grupo, letra, descrição dos comprovantes. Aqui a gente tem a pontuação requerida pelo candidato e a atribuída pela comissão, ou seja, que você não deverá fazer ali o preenchimento. E aqui, quanto às instruções para a etapa 2, as comissões acadêmicas institucionais das associadas, referente aos procedimentos de encaminhamento de documentação e publicação de resultados da etapa, da etapa 2 e final. Então, tem aqui de cada uma da instituição associada. E aqui ainda o tutorial para o envio. No anexo 5, a gente tem, muito importante, né, para você, quanto à escolha também da associada, em relação ao desenvolvimento das atividades acadêmicas do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Então, a gente tem aqui a instituição associada e os dias e turnos das aulas. Porque o que esse mestrado traz é que ele é um mestrado presencial. Mas aqui, por ser um mestrado profissional, olha só, eu vou dar aqui um exemplo. Você vai consultar na nucleadora que você pretende, na associada. Então, as aulas são sexta-feira, tarde, de 2 às 6, noite, de 7 às 10, sábados, de 8 às 12 e tarde, de 2 às 6. E disciplinas eletivas, encontros com orientadores, oficinas profissionais, seminários integradores, exames de qualificação, defesa de TCC, entre outras atividades, podem ocorrer em horário comercial não especificados anteriormente. Aí você vai conferir, por exemplo, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Rio Branco, a gente tem aulas aqui às sextas e sábados. Aqui no Instituto Federal da Bahia, a gente já tem aula quinta e sexta e sábado. Aqui no UFCE, segundas e quartas. Então, é importante que, porque como ele declara que é um mestrado presencial, que você se atente quanto a isso. Porque já é listar aqui quanto aos dias e horários, e eles mudam de acordo com cada instituição associada. Mas aí é interessante porque eles já trazem isso. Você vai observar que ao longo do edital, ele é muito detalhista. E a sua aprovação, inclusive, para que você chegue ao resultado final, não é só, né, responder uma boa prova, mas você precisa estar atento a essa documentação, a esse envio, a essa comprovação, para que, de fato, todo esse seu processo ele seja validado, né, que não incorra nenhum risco. E muito importante também, principalmente em razão desse envio desse comprovante de pagamento, que você não deixe para a última hora, porque você corre um risco e, normalmente, no último dia, o sistema ele está congestionado. Então, no mínimo ali, no máximo, né, um dia antes do último dia, não conte com prorrogação. E até é importante, né, que você já faça essa sua inscrição, porque as etapas que vêm depois, né, como a prova, então depois que fizer a inscrição, né, você fica ali mais tranquilo para poder estudar para a prova. A gente não tem um conteúdo tão extenso, mas é importante, tá? Antes de você montar esse plano de estudos para que você faça a distribuição correta desse conteúdo ao longo desse período que você tem para estudar, que você baixe todo esse conteúdo, que você veja a dimensão desse conteúdo, que você analise esse sumário, que você pegue provas anteriores, que você reúna todo esse material de fato, para que depois você comece a estudar para a prova, tá? E aí, para que você consiga, né, focar na prova, então já organiza toda essa documentação, realiza esse pagamento para poder fazer a inscrição, já deixa essa documentação do currículo preparada. Então, existem itens dentro do currículo que é possível de você aprimorar, é possível de você aumentar essa sua pontuação, tá? Então, desejo boa sorte, muito sucesso e bons estudos!